Ministro, não tem como fugir. Hoje, os comandantes das 3 Forças Armadas, num gesto inédito na história do Brasil, pediram ou saíram do governo a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Eu queria entender como é que o senhor vê esse gesto e se o senhor espera uma guinada na relação com as Forças Armadas, em especial com o Exército, que tem uma presença inédita hoje no governo Jair Bolsonaro. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Glória. Boa tarde, Renata, Yuri, todos que estão assistindo aqui a CNN. Primeiro que essas mudanças foram mudanças que realizadas ontem pelo presidente, que todos nós percebemos que teve uma boa aceitação por parte do parlamento, por parte da sociedade, e eu espero que nós possamos aí ter uma boa convivência, né, com esses novos ministros que estão entrando, alguns que mudaram de posições consideradas estratégicas pelo presidente. Em relação às Forças Armadas, eu até tomei o cuidado de falar com o ministro Braga Neto, antes dessa entrevista. Eu falei para ele que ia entrar agora, ao vivo na CNN. Ele me mandou dar um recado aqui, primeiro que ele vai falar só após a posse dele, que é na terça-feira. Mas ele esclareceu o seguinte: primeiro que não houve em nenhum momento, hoje pela manhã, na reunião com os 3 comandantes, nenhum tipo de, como saiu que o comandante da Marinha tinha falado alto, ou que tinha tido algum tipo de discussão. Não houve, foi uma reunião altamente calma, tranquila, séria. O ministro Braga Neto disse que nada muda nas forças, muito pelo contrário, né? As Forças Armadas têm um papel dentro da Constituição de hierarquia, de disciplina, de manter a paz. Agora, tem umas coisas que nós temos que ter uma compreensão maior. O Braga Neto é o ministro mais moderno da Defesa. Isso é um linguajar militar, né? Mais, como se fosse mais novo. E essas trocas são normais, né? Quando entra um ministro da Defesa novo, Braga Neto tem uma relação muito boa com a força, e ele provavelmente irá escolher, né, comandantes, né, que são mais modernos que ele, ou da mesma geração dele, militar. Então ele mandou dizer o seguinte: primeiro que ele vai escolher dentre os mais antigos, né? Então isso já acalma, já pacifica, vai ser de uma forma bem tranquila. E então o recado é bem claro: não existe nenhuma mudança de postura em relação a esse tratamento com as Forças Armadas, até porque o governo é um governo, o Jair Bolsonaro, o presidente é capitão, o vice-presidente é general, tem vários militares em posições importantes do governo. Então não existe nenhuma animosidade, muito pelo contrário. Ministro, eu gostaria de saber do senhor, então, a gente teve uma alteração em 6 ministérios, realmente não dá para a gente dizer que não tenha pego basicamente todo mundo de surpresa. Qual é a intenção do governo, do Poder Executivo, de Jair Bolsonaro, de fazer essa mudança nesse momento? O que ele quer a partir de agora, a partir dessa troca nos ministérios? Glória, primeiro que é paz entre os poderes, né? Isso ficou muito claro que já de um bom tempo para cá nós temos uma relação muito melhor, tanto com o poder judiciário como com o poder legislativo. Depois das eleições do Rodrigo Pacheco, né, do senador que acabou de falar aqui na CNN, eu estava assistindo a entrevista dele, um pedaço, o Arthur Lira, a relação tem sido muito harmônica. E assim, é importante que quando ele sinaliza que vai colocar na Secretaria de Governo uma parlamentar que tem uma boa relação com os líderes, tem uma boa relação no centro, ele está fazendo um gesto com o Congresso, né? Um gesto de proximidade. Então, acho que isso é uma boa sinalização. Se você observar em relação à mudança nas relações exteriores, por exemplo, né? Depois de
algumas especulações, ele trouxe um nome ponderado, uma pessoa da confiança dele, né, que tem confiança também dos parlamentares mais próximos do presidente, um nome conciliador. E eu vejo o André de volta, por exemplo, o ministro André de volta para a AGU, colocar o Braga Neto, que era o seu chefe da Casa Civil, que é a pessoa da sua total confiança, para ir para o Ministério da Defesa, e o Ramos, que é o outro ministro de confiança do presidente, do Palácio do Planalto, que vai para o lugar do Braga Neto. Então, ele mexeu em algumas peças do tabuleiro. De novidade aí, teve a mudança na Segovia, né, a entrada da deputada Flávia Arruda, que gerou uma euforia no Congresso. As pessoas estão muito assim, entusiasmadas em relação ao nome dela, foi bem visto dentro do parlamento. Então, assim, eu vejo como um novo momento, né? Todos os governos, quando eles passam, por exemplo, 2 anos na metade, tem aquela famosa reforma ministerial. Eu acho que ele resolveu mudar algumas peças no tabuleiro dele, não tanto como reforma, mas alguns que tinham um perfil para outra área que ele acabou mudando, migrando. Tainá? Eu pego daqui agora. Ministro, boa tarde. Eu queria falar um pouco sobre a relação do Brasil com outros países nesse momento de pandemia. Primeiro, sobre o agora ex-ministro Ernesto Araújo, que deixou o cargo sob fortes críticas na condução da política externa, especialmente no que diz respeito às causas relacionadas à pandemia, o que teria gerado algumas entraves em algumas negociações. Eu queria uma avaliação do governo a respeito da conduta do ex-ministro e, a partir de agora, qual é o direcionamento que o governo dá e eventuais mudanças que podem surgir na conduta desse novo ministro. Primeiro que eu gosto de olhar sempre para frente, né? Usando a frase do nosso ministro Queiroga, vamos olhar para frente. Estamos num momento aí o pico, né, a segunda onda foi muito maior que a primeira, com a nova cepa. Então nós temos que conversar com todo mundo nesse momento, né? E assim, onde tiver algum tipo de país que possa nos ajudar em relação a vacinas, em relação ao IFA, nós temos que realmente conversar. E a gente, se nós formos fazer uma análise em relação ao passado, em relação à questão das vacinas, por exemplo, nós tivemos a China nos ajudou, nos enviou o IFA tanto para a AstraZeneca como para a produção do Coronavac. Alguns ministros, né, tiveram contato, eu mesmo também tive com o embaixador da China, a ministra Tereza teve, o general Pazuello na época teve também. Na Índia, o ministro Ernesto, que tem uma boa relação com o embaixador, também conseguiu antecipação de vacinas. Eu acho que o embaixador França ele vai entrar com essa missão, né? Uma missão de bater nas portas dos países, e também não só sobre vacina, também nós temos hoje o nosso agronegócio, né, pujante, colocando os nossos números da economia, nossa balança comercial favorável em relação a outros países também por causa do nosso agro. Então, tem vários setores do governo funcionando. O setor de telecomunicações, por exemplo, que é na minha faixa, que é um setor também que aumentou quase que 50% a capacidade do ano passado. As nossas commodities que estão no preço altíssimo, e nós temos que acalmar um pouco o mercado financeiro, nós temos que sinalizar em relação ao Congresso o nosso comprometimento total, né, com o fiscal. Então, tem muitas coisas que elas têm que acontecer conectadas. E essa nova mudança é para ter uma conexão maior em relação ao pensamento do governo, né? Mas em relação a isso, eu gosto de olhar para frente. Eu acho que todo mundo que entra tentando ajudar, cumpre a sua missão, a missão que o presidente deu. E assim, eu estou bem entusiasmado aí com o embaixador França. Eu diria que ele vai conquistar aos poucos todos os brasileiros, que ele é uma pessoa que eu tenho uma convivência quase que diária com ele. Ele é muito preparado, ponderado, apesar de ser novo, né?
na carreira diplomática, nunca teve nenhuma função no exterior, mas tem muita humildade para formar um time experiente, trazer pessoas ponderadas para o lado dele. Eu tenho certeza que nós teremos aí boas notícias no futuro. Ministro, o senhor já esteve aqui com a gente na CNN algumas vezes, sabe que aqui a gente sempre tenta fazer essas conversas da forma mais ampla possível, com a participação dos nossos analistas, para que vários pontos de vista fiquem expressos aqui durante essa nossa conversa. Então, se você chegou agora, esse é o ministro das Comunicações, Fábio Faria, explicando o que vai acontecer daqui para frente, depois dessa rumorosa mudança no ministério de Jair Bolsonaro. Antes de passar para os nossos analistas, ministro, eu queria esgotar um pouco só, porque não vamos conseguir, mas do desconforto ou do incômodo que está sendo expresso por uma parcela da sociedade com as mudanças na defesa e nas forças. Muita gente registrou nos jornais de hoje, que o senhor certamente viu, que a troca do ministro da Defesa, o ministro general Fernando Azevedo e Silva, teria se dado por uma vontade do presidente Jair Bolsonaro de ter um maior alinhamento político das forças, em especial do Exército, com o posicionamento dele. O presidente às vezes usa a expressão "o meu exército não vai se furtar a defender a liberdade do povo". O que seria esse maior alinhamento político? Isso procede? É isso que o presidente busca? Não, Dani, não procede isso. Até porque, como eu falei, o presidente ele é militar. A relação dele com os militares é muito próxima. Óbvio que você, até numa relação familiar, você tem algum tipo de conflito, isso é normal. Em grupos de WhatsApp hoje, de família, a gente tem conflitos, principalmente políticos. Mas é um grupo bastante unido. Eu vejo hoje a ala militar bem próxima do presidente. Essa mudança é uma mudança pontual. O general Fernando era o amigo do presidente, né? Tem uma boa relação, eu também aprendi muito com ele, mas que está fazendo uma transição harmônica com o Braga Neto. Hoje estiveram juntos, hoje com os 3 comandantes da força. Então não tem nenhum tipo, como eu disse antes, não há nenhuma mudança de postura em relação às Forças Armadas. Queria deixar isso bem claro. Ministro, gostaria de fazer uma pergunta para o senhor em relação à questão ambiental. A gente sabe que o ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, não foi mexido, vamos dizer assim, pelo presidente Jair Bolsonaro, mas a gente viu que os Estados Unidos mandaram um recado muito claro para o Brasil em relação à preservação ambiental. Eles estão querendo que o Brasil dê uma resposta já imediata em relação à preservação ambiental, de que efetivamente vai tomar medidas mais sérias para preservar o meio ambiente. E eu queria saber do senhor se existe alguma previsão, então, já que não houve nenhuma medida em relação ao Ministério, se vai haver alguma medida em relação à postura do Ministério sobre a preservação ambiental. Vou pedir para o senhor segurar um pouquinho só a resposta, que a gente vai para um intervalo rapidinho e já volta com o senhor. Quem sabe, sabe. Quem tem a... Estamos de volta aqui com o CNN 360 e conversando com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, está aqui hoje com a gente. Ministro, eu deixei uma pergunta no ar ali no finalzinho do outro bloco, só vou contextualizar então para quem está assistindo a gente aqui no CNN 360. Os Estados Unidos fizeram uma pressão grande nessa segunda-feira sobre o Brasil em relação ao desmatamento ilegal, inclusive dizendo que terá fiscalizações, punições ambientais mais rígidas em relação ao comportamento do Brasil. O senhor falou que houve uma reforma ministerial por parte do presidente Jair Bolsonaro, mas nessa reforma não houve nenhuma mudança em relação ao Ministério do Meio Ambiente. E eu queria saber, então, sobre essa pressão dos Estados Unidos, se vai haver alguma mudança, então, na postura do Ministério do Meio Ambiente.
Então, nós sabemos que o Biden, quando foi eleito, a principal agenda dele é o clima, né? A agenda americana, que está na ordem do dia. E que isso é uma agenda também de todos os países, né? Se você hoje for uma criança, hoje ela já, desde cedo na escola, já aprende que temos que preservar o meio ambiente, preocupação com o futuro, é uma preocupação nossa. E o ministro Ricardo Salles, eu lembro logo quando o John Kerry foi escolhido para o ministro do meio ambiente, ele já fez uma videoconferência, ele já foi conversar com o John Kerry. Eles falaram sobre a reunião, vai ter agora, dia 22 de abril, vai ter o Earth Summit agora, que o presidente Bolsonaro também foi convidado, e com certeza nesse evento os Estados Unidos eles deverão trazer aí algumas preocupações que ele tem em vários países e mostrar, e o que eu defendo é o diálogo total, aberto e transparente, como aconteceu no ano passado, que tem alguns fundos que estavam querendo retirar investimentos do Brasil porque eles estavam recebendo notícias de desmatamento, enfim, a gente mostrou, comprovou dos últimos 20 anos que era praticamente no mesmo período que tinha os desmatamentos. Inclusive agora tivemos uma notícia positiva que dentro dos próximos dias estaremos divulgando que houve uma diminuição nos índices de desmatamento, né? Nós estamos checando isso tudo, receberemos aí as informações oficiais e espero que até o dia 22 de abril nós tenhamos isso. O que o governo tem que fazer é dialogar com todo mundo. O governo tem que conversar com os americanos, saber o que é que eles querem e também mostrar o que é que estamos fazendo. Porque com a falta de diálogo, você cria um gap, você cria ali uma zona que ninguém entende. O que eles falam é verdade, o que a gente fala para eles é verdade. E você cria dois grupos que ficam se digladiando sem saber o que é certo e o que é errado. Então, quando você conversa, você chega num consenso. É isso que o Congresso faz. O que é que a Câmara faz? Lá tem deputados do PSOL, tem deputados do PSL. E sempre começa uma reunião com pensamentos divergentes e no final tem que haver uma solução. Então, eu acho que o aumento do diálogo é muito importante para que a gente possa ter uma conexão maior com esse país e que eles mudem um pouco o pensamento em relação a nós. O Brasil possa mostrar o nosso dedicado. Se a gente para de brigar e mostra o que a gente está fazendo, eles vão ter uma coisa maior. Então, eu acho que isso é a chave para que a gente possa ter uma conversa. Ministro, eu queria agradecer muitíssimo a participação do senhor aqui no CNN 360, as informações prestadas, a conversa a respeito dos mais diversos temas. A gente passou aqui de relações exteriores, por política ambiental, até, claro, o tema do dia, que é a mudança no Ministério da Defesa. Desejo sucesso e boa sorte ao senhor no trabalho que desenvolve aí. Bastante valoroso também, nem falamos de 5G, mas fica para a próxima, fica já o convite para o senhor voltar quando puder, para a gente poder falar a respeito das políticas nos Correios e também no 5G. Obrigada.